Fala pessoal, tudo bem? Um dos pontos importantes aí do conteúdo de vocês, para vocês fazerem essa próxima prova, é a ideia da isomeria, tá? Então, eu vou repassar aqui com vocês os conceitos principais da isomeria, passando depois pela isomeria plana e pela isomeria ótica, e a gente vai fazer alguns exercícios. Claro que na aula a gente vai abordar alguns temas a mais, tá? Que também são importantes em relação à prova. Mas vamos focar um pouquinho agora em isomeria e mais pra frente a gente fala dos outros conteúdos envolvidos aí. Só que os capítulos, né, vocês já sabem, vocês já têm. Então é interessante que vocês também olhem os capítulos para saberem o que fazer, tá bom? Amanhã eu vou direcionando vocês um pouquinho melhor na central de dúvidas em relação a essas questões. E a gente vai seguir, vamos começar falando de isomeria. Quando a gente trabalha a ideia da isomeria, é muito importante que a gente entenda qual é a definição de isomeria. Então, isomeria, ela acontece quando compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. E isso a gente já observou. Então, vou pular essa parte introdutória e vou partir para as classificações logo, tá? Bom, a isomeria, de um modo geral, ela é classificada em plana e espacial. A isomeria plana, ela tem 5 tipos aí principais, são eles: a isomeria de cadeia, de posição, de compensação, de função ou tautomeria. Sempre que você tiver uma isomeria do tipo plana, você tem que tomar cuidado para que você não confunda com a isomeria espacial, no sentido de que a isomeria plana é sempre uma comparação entre estruturas. Então, quando eu falo isomeria de cadeia, é porque algo está mudando na cadeia. Ou um deles vai ter uma cadeia normal, o outro vai ter ramificada, um deles vai ser homogêneo e o outro tem que ser heterogênea, um deles vai ser aberto e o outro tem que ser fechado, tá bom? Se eu falo isomeria de posição, é porque muda a posição de um para o outro. Como, por exemplo, aqui, a gente tem a pentan 2-zona e a pentan 3-zona. O que está mudando de posição aqui é o grupo funcional. Bom, quando a gente fala isomeria de compensação, a gente está falando de uma alteração do heteroátomo. E quando a gente trabalha, aqui é só um exemplo, e quando a gente trabalha isomeria de função, é porque muda a função de um para o outro. Tá? Então é só observar essas alterações. Bom, a tautomeria também muda a função, só que são funções específicas do enol. Vamos pegar então aqui um primeiro exemplo. De um lado para o outro, se tem enol, então só pode ser tautomeria, tá? Agora confere esse exemplo. De um lado para o outro, o que está mudando? Repara que a posição da dupla muda. Antes ela está no primeiro carbono, agora ela está no carbono central. Então aqui é uma isomeria de posição. Então perceba que aquilo que muda é o que caracteriza a isomeria. Nesse caso, repara que eu tenho um nome, butanoato de etila, que caracteriza uma função orgânica éster, e do outro lado eu tenho outro nome que caracteriza a função ácido carboxílico. Se está mudando a função de um para o outro, só pode ser isomeria de função. Então é isso que a gente precisa abordar na isomeria do tipo plana. Agora vamos falar da isomeria espacial. Dentro de isomeria espacial, o que é importante você saber? Bom, primeiro, identificar quando a isomeria ela é do tipo geométrica, cis e trans, ou ótica. Para a gente caracterizar a isomeria geométrica, lembra que tem que ter uma dupla entre carbonos numa cadeia aberta e as extremidades verticais serem diferentes. Ou seja, aqui eu tenho 2 exemplos disso acontecendo. Para a gente saber se ela é cis ou trans, lembra? A gente traça o plano de simetria. E com isso, a gente acaba tendo, se os iguais estão para o mesmo lado, é cis, e se estão para lados diferentes, ela é trans. Então aqui, 2 exemplos. Quando eu pego, por exemplo, uma outra cadeia toda em bastão, repara que o plano de simetria, quando eu traço, ele vai na direção da dupla. Independente se ela está na horizontal, vertical, diagonal, em pé deitado, não importa. Eu coloco o plano de simetria na direção da dupla, e nesse caso eu tenho trans. Vamos resolver uma questão clássica de isomeria geométrica e daqui a gente parte para a ótica e encerra. Repara que ele quer saber das duplas que estão ali qual é o tipo de isomeria que tem. Então, vamos traçar o plano de simetria entre elas
nas direções e completar com os hidrogênios. Repara que os iguais estão para o mesmo lado. O que vai caracterizar cis para um e para o outro. Então, é cis e cis. Letra A. E agora, vamos falar da isomeria ótica. A isomeria ótica é aquela que acontece quando você tem o carbono quiral. Carbono quiral, ou assimétrico, é um carbono que tem 4 ligações simples, onde todos os seus ligantes são diferentes, tá? Por exemplo, esse aqui, um carbono central com 4 ligações diferentes, é quiral, formando um par enantiômero, ok? Um outro ponto importante para a nossa prova é de você saber qual o número de isômeros formados por cada composto. Para que isso aconteça, é muito simples você trabalhar a ideia da fórmula de Van 't Hoff, onde o 2 elevado a n indica para você o número desses isômeros, onde n é a quantidade de carbonos quirais. Então, olha que tranquilo, vamos fazer um exemplo. Se eu pego, por exemplo, essa questão específica da UERJ, e ele pergunta o número de isômeros oticamente ativos, eu vou atrás dos carbonos quirais. Esse é um carbono quiral, porque ele tem 4 ligantes diferentes, e ele é único. Então, 2 elevado a n será 2 elevado a 1. Então, qual é a quantidade de isômeros que eu tenho? 2. Agora, uma questão de identificação de isomeria, tá? Eu tenho duas estruturas aparentemente iguais e eu quero saber qual é a isomeria presente entre eles. Bom, se elas são iguais, não pode ser plana, então eu corto as planas. Se eu não tenho dupla entre carbonos, não pode ser geométrica, então ela só pode ser ótica. Mas aquilo que caracteriza a ótica, eu vou te mostrar agora. Presença de carbono quiral. Gente, não esquece disso, tá? Carbono quiral tem que ter 4 ligações diferentes. Se isso acontecer, automaticamente você tem uma isomeria ótica acontecendo na sua estrutura. Tá legal? Então venha na central de dúvidas para a gente matar todas as outras dúvidas para essa prova e eu te vejo na aula. Grande abraço!